Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Atos terroristas em Brasília. Intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal é aprovada no Congresso Nacional. E presos envolvidos em ataques começam a ser encaminhados. Nazi Brum. 527 pessoas já foram ouvidas e encaminhadas para unidades prisionais. Outras 599 pessoas foram liberadas por questões humanitárias. A ANEEL cria gabinete para verificar possíveis atos que prejudiquem a distribuição de energia no país. Luciana Vasconcelos. O operador nacional do sistema indicou a queda de torres de transmissão em 3 locais. Há indícios de vandalismos nessas áreas. O canal do Ministério da Justiça já recebeu mais de 50 mil denúncias sobre ataques de domingo. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Hoje foi dia de Enem. Foram reaplicadas provas para quem não fez o exame no ano passado e para pessoas privadas de liberdade. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite de domingo, foi aprovada no Congresso Nacional. A intervenção foi decretada após as forças de segurança distritais não conseguirem conter os vândalos que depredaram os palácios dos 3 poderes em Brasília. Cerca de 1.500 pessoas foram presas e o interventor Ricardo Capelli falou hoje sobre o destino delas. O dia hoje foi de definição do destino das cerca de 1.500 pessoas presas em flagrante no dia dos atos terroristas ou posteriormente no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. De acordo com a Polícia Federal, 527 pessoas já foram ouvidas e encaminhadas para unidades prisionais. Elas passarão por audiência de custódia e suas prisões podem ser revogadas ou convertidas em temporárias ou preventivas, a depender do Poder Judiciário. Outras 599 pessoas foram liberadas por questões humanitárias. São idosos, pessoas com problemas de saúde, moradores de rua e mulheres com crianças. De acordo com o interventor Ricardo Capelli, as responsabilidades por quem levou pessoas incapazes, como idosos e crianças, para os acampamentos também estão sendo apuradas. Esses elementos estavam levando crianças para um acampamento criminoso, convivendo com criminosos. Tudo isso será apurado e a responsabilidade desses também, porque não é razoável um responsável levar uma criança para um acampamento criminoso. Os demais presos nos últimos dias ainda serão ouvidos pela Polícia Federal. Com a aprovação no Congresso Nacional, todo o sistema de segurança pública do Distrito Federal ficará sob o comando de Ricardo Capelli até o dia 31 de janeiro. Ele já anunciou a troca de comando da Polícia Militar, que ficará a cargo do coronel Clepter Rosa a partir de agora. Hoje, Capelli garantiu que durante o período em que ficaram detidos na academia da Polícia Federal, os manifestantes radicais receberam alimentação adequada, um hospital de campanha foi montado e a Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou os procedimentos. Eles estão com alimentação, com apoio de saúde, com toda a segurança. Com relação a idosos e adultos acompanhados de menores, os idosos e os adultos acompanhados de menores foram identificados, liberados e vão responder em liberdade. Segundo Capelli, as informações preliminares indicam que houve uma ação estruturada com o financiamento dos terroristas. Ontem à noite, após receber os governadores das 27 unidades da federação e os chefes dos outros 2 poderes no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o objetivo de identificar as pessoas ou grupos que pagaram para que o vandalismo acontecesse. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria, de um bando de vândalos, de um bando de bandidos que fizeram isso, e nós vamos descobrir. Mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é que financiou. Tem gente financiando, tem gente que pagou para vir aqui e tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui. Após a conclusão da reunião, Lula
atravessou a Praça dos Três Poderes a pé, acompanhado dos governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e presidentes da Câmara e do Senado. O local foi o palco dos atos de terrorismo no último domingo. O ato simbólico de união em torno da democracia e do fortalecimento das instituições brasileiras foi concluído no prédio do STF, o mais atingido pelos vândalos. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Mariana Jungmann. E em nota, o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania informou que está monitorando a situação dos presos em Brasília para garantir o cumprimento da legalidade. E no próximo dia 27, o presidente Lula vai ter uma nova reunião com todos os governadores para tratar de projetos prioritários para o país. Hoje, o presidente teve a primeira de uma série de reuniões preparatórias para esse encontro, com o governador da Paraíba e presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste, João Filho. De acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, amanhã o presidente se reunirá com os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, representantes da região Sudeste. E ainda haverá uma reunião preparatória com o presidente do Consórcio da Amazônia e governador do Pará, Helder Barbalho. Segundo Padilha, a reunião do dia 27 com os governadores marca a retomada do diálogo do governo federal com os entes federados e busca parcerias para obras. O presidente Lula tem feito questão de dizer que quer ter uma relação muito próxima e positiva com todos os governadores e governadoras, depende do partido político que faça parte, quer restabelecer uma relação de parceria na retomada da execução das obras, sinalizou aos governadores na reunião de ontem, também na primeira audiência com o presidente do consórcio dos governadores do Nordeste, da ideia que quer que os governadores tragam projetos prioritários na área da saúde, da educação, da infraestrutura, da retomada do desenvolvimento. O ministro informou que em fevereiro será a vez do presidente Lula se reunir com prefeitos de capitais com a mesma finalidade. E em março, prefeitos de todo o país virão a Brasília para a Marcha dos Municípios e também se encontrarão com o presidente. A primeira-dama Janja da Silva e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, defenderam a criação de um memorial sobre os ataques terroristas ocorridos em Brasília no último domingo. Após as perícias policiais realizadas no Palácio do Planalto, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai calcular até a próxima quinta-feira o valor dos prejuízos com a destruição de mobílias, objetos e obras de arte. No Palácio do Planalto, obras de arte, hall dos presidentes e outros itens que ajudavam a contar a história do Brasil foram depredados no último domingo. E para ver de perto a destruição, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, acompanhada da primeira-dama Janja da Silva, além de representantes do IPHAN e de especialistas da curadoria dos palácios do governo, fizeram o primeiro diagnóstico das perdas. Segundo a ministra, a estimativa dos danos deve ser concluída ainda nesta semana. Os técnicos do IPHAN, inclusive, vão começar essa perícia, pediram até quinta-feira à tarde, é daí que nós vamos ter a dimensão do que foi estragado, do que foi do custo disso e como que nós vamos fazer para fazer essa recuperação. Entre as obras destruídas pelos terroristas está um relógio que chegou ao Brasil em 1808, junto com a família imperial, presente da corte francesa para Dom João VI. Segundo a ministra da Cultura, dificilmente será possível fazer a restauração do relógio. Outra obra que preocupa é o mural As Mulatas, de Di Cavalcanti, avaliada em 8 milhões de reais. Foram 7 rasgos. A ministra Margarete Menezes disse que a ideia é criar um memorial sobre os ataques. Isso é um tesouro artístico, o tesouro do povo brasileiro. Isso é um pertencimento da nação, do Estado e que precisa ser respeitada a sua integridade. Então, a violência é muito desrespeitosa e profunda e esse memorial é para a gente deixar marcado isso, para que nunca mais possa acontecer outra violência desse nível, né? Com a memória, com o intocável que é a nossa democracia. Segundo a ministra da Cultura, instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, se ofereceram para ajudar no processo de restauração das obras danificadas. Reportagem Ney Pereira. Segurança no setor elétrico. A ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, criou um gabinete para verificar e atualizar informações sobre qualquer evento nas instalações do Ministério de Minas e Energia. Segundo a agência, houve queda de torres de transmissão em 3 locais. Apesar disso, a distribuição de energia não foi afetada.
Uma rotina de acompanhamento foi criada nesta segunda-feira pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para verificar qualquer evento em instalações do Ministério de Minas e Energia. O operador nacional do sistema indicou a queda de torres de transmissão em 3 locais. Uma delas fica entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ibiúna, em São Paulo. Furnas informou que houve a queda de uma torre e outras 3 foram avariadas na região. Uma outra torre caiu em Rondônia, em linha da cidade de Ariquemes. Segundo o Eletronorte, houve torção em outros 2 locais. Há indícios de vandalismos nessas áreas. Uma terceira queda foi registrada na linha entre Porto Velho e Araraquara, que tem ligação com as usinas de Santo Antônio e Giral. A controladora Ivoltes afirma que há indícios de sabotagem. Em nenhum dos locais houve interrupção de energia. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil. O novo diretor da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, tomou posse hoje e reafirmou o compromisso da instituição com o país. E destacou que a atuação à frente da Polícia Federal será pautada pelo cumprimento à lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. O gaúcho Andrei Augusto Passos Rodrigues, de 52 anos, é graduado em Direito e mestre em Alta Gestão em Segurança Internacional pela Espanha. Em seu discurso de posse, ele reafirmou que a Polícia Federal não vai tolerar qualquer ataque à democracia brasileira. Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Esse será um norte inafastável na gestão das investigações policiais, que serão coordenadas com base no trinômio da qualidade da prova, na autonomia investigativa e na responsabilidade, com absoluto rigor em relação a desvios ou personalismos. Não permitiremos que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado, porque só assim teremos uma Polícia Federal resistente a pressões do momento, pautada pela Constituição Federal e sempre comprometida com a verdade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou da cerimônia de posse realizada em Brasília. Ele destacou a importância do trabalho da Polícia Federal no combate aos ataques a prédios públicos na Praça dos Três Poderes no último domingo e ressaltou o cumprimento da lei. Estamos no momento em que nós somos desafiados por situações inéditas. Não obstante o Capitólio brasileiro tenha sido verificado, aqui não houve mortes. E aqui, graças à ação das autoridades, inclusive das senhoras e dos senhores, tem mais pessoas presas. Então, quem tiver síndrome de inferioridade, complexo de inferioridade, eu diria, sem medo de errar. A resposta brasileira contra o golpismo foi qualitativamente superior àquela que verificamos em outras partes do mundo e nós devemos e agradecemos também à Polícia Federal brasileira por essa resposta adequada. Andrei Augusto Passos Rodrigues é delegado há 20 anos. No governo federal, exerceu a função de secretário extraordinário para grandes eventos, como responsável pela segurança da Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Também esteve à frente da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o início da campanha no ano passado. Reportagem Cleide Lopes. E o canal de denúncias criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para receber informações sobre os atos terroristas de domingo em Brasília já recebeu 50 mil e-mails com links de páginas de redes sociais, vídeos, anexos e outras informações sobre os invasores e apoiadores. Os dados dos denunciantes e as informações repassadas são mantidas sob sigilo. E de acordo com o Ministério, todos os casos vão ser devidamente apurados junto às autoridades competentes e os participantes deverão responder criminalmente. O endereço para enviar informações é denúncia@mj.gov.br. Mais doses
doses da vacina contra a Covid-19, plano emergencial para a redução de filas no SUS e retomada do programa Mais Médicos. Algumas das ações prioritárias do Ministério da Saúde para os primeiros 100 dias de governo, anunciadas hoje pela ministra da pasta, Nízia Trindade. A repórter Jéssica Gonçalves traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Jéssica, boa noite. Boa noite, Mariana, Gabriela, boa noite a todos. Após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou um plano de emergência de 100 dias para a área da saúde. Entre as prioridades da pasta, ela destacou a redução de filas no SUS para diagnósticos e cirurgias, além da ampliação de medicamentos disponíveis no programa Farmácia Popular e a retomada do programa Mais Médicos. A perda da força do Mais Médicos deixou um vazio de assistência médica em vários municípios do Brasil. Falamos tanto daqueles municípios de difícil acesso, mas mesmo das periferias das cidades, e a nossa meta é reverter esse quadro e ter como uma ação prioritária, mantendo as linhas básicas do programa e pensando em incentivos para os médicos brasileiros. A vacinação contra a Covid-19 vai estar no calendário regular de imunização. A ministra afirmou que uma nova campanha está prevista para fevereiro e informou que foram adquiridas mais de 700 mil doses da vacina pediátrica do Instituto Butantan, que devem ser entregues nos próximos dias. Em relação às vacinas produzidas pelo Instituto Butantan quanto da Pfizer, isso já está encaminhado. O que nós estamos fazendo é vendo uma antecipação no tempo mais breve com a Pfizer. Já estaremos recebendo 715 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e já firmamos o contrato para um total de 2 milhões de doses desse instituto. E também com a Pfizer fizemos o mesmo processo. E aí nos restará trabalhar para que a sociedade vacine as suas crianças. Ainda segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, no próximo dia 26 de janeiro, haverá uma reunião com secretários municipais e estaduais para alinharem metas, prazos e recursos para a execução dos planos. Mariana, Gabriela, volto com vocês. Obrigada, Jéssica, pelas informações ao vivo aqui para a Voz do Brasil. Hoje foi dia de Enem. Foram reaplicadas provas para quem não fez o exame no ano passado para pessoas privadas de liberdade. Os detalhes daqui a pouco. Avançar as exportações brasileiras com foco numa agenda de produção que leva em conta o mínimo impacto ao meio ambiente. Foi o que defendeu o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente Geraldo Alckmin durante a posse da nova diretoria da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Só na primeira semana de janeiro, o Brasil teve saldo positivo de 1 bilhão e 700 milhões de dólares na balança comercial, ou seja, vendeu mais para outros países do que comprou. A sustentabilidade estará no centro das ações do governo federal na busca por novos mercados internacionais para os produtos brasileiros. A afirmação foi feita pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante a posse da nova diretoria da Apex. O Brasil vai mudar a sua imagem no mundo, de um devastador, de desmatador da Amazônia para um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central, o compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil. Em 2022, a diferença entre o que foi exportado e o que o Brasil comprou lá de fora ficou positiva em 62 bilhões de dólares. Já a corrente de comércio cresceu 21,5% no ano e chegou a 607 bilhões e 700 milhões de dólares. Dos 335 bilhões de dólares exportados pelo Brasil em 2022, a agropecuária foi responsável por 75 bilhões. Para o novo presidente da Apex, Jorge Viana, o agro vai continuar no centro da política de exportações, mas buscando cada vez mais a valorização da economia verde. O agronegócio brasileiro tem que crescer
crescer do ponto de vista quantitativo e melhorar do ponto de vista da qualidade, para que a gente possa dizer, tudo que o Brasil põe da carne, dos grãos, é sustentável. Tomaram posse nesta terça-feira na Apex o diretor de gestão corporativa, Floriano Pesaro, e a diretora de negócios, Ana Repesa. Reportagem, Luana Karen. A inflação oficial do país fechou 2022 em 5,79%. Em dezembro, o índice foi de 0,62%. O resultado do ano foi influenciado pelo aumento no preço dos alimentos, como cebola e leite, itens de higiene pessoal, roupas, passagens aéreas, aluguel e contas de água e esgoto. A meta central do governo para o ano passado era de 3,5%, podendo variar até o teto de 5%. Pelo regime de metas para a inflação, quando o índice termina abaixo ou acima das metas estabelecidas para o ano, o presidente do Banco Central escreve uma carta aberta ao presidente do Conselho Monetário Nacional. Nela, ele descreve as causas do descumprimento da meta, as providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito. O governo criou o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro para que os recipientes retornem ao ciclo produtivo. A ideia é ter pontos de coleta que a população colabore nesse esforço. O que reduz o impacto no meio ambiente e beneficia também a saúde da população. Além de gerar emprego e renda. Mais de 1 bilhão de garrafas de vidro são descartadas todo ano no país, muitas delas de forma inadequada, em praias, rios, terrenos baldios e lixões. Mas você sabia que aquela garrafa vazia, ou até mesmo aquele copo que quebrou, ainda podem ser úteis? Por isso, a importância do descarte correto. A cooperativa Renove, que atua no Distrito Federal, coleta cerca de 40 toneladas de vidro por mês. Lá, o material é recebido, passa por triagem e depois é vendido para empresas que transformam esse vidro em outros produtos. É o que explica a presidente da organização, Eva Barros. Esse vidro ele é coletado na esteira, a gente coloca ele dentro do container e de lá eles fazem outra separação e leva-se até a indústria que é lá em São Paulo. Sim, ele tem muitas coisas que eles podem fazer com esse vidro, que eles tornam uma areinha, né? Inclusive para asfalto, para asfaltar, ele é muito bom. Muitos estados brasileiros coletam o vidro, mas ainda não reciclam. Para mudar esse cenário, o governo federal criou, por decreto, o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro, que possibilita o retorno das embalagens ao ciclo produtivo. As ações serão realizadas pela iniciativa privada por meio de parcerias entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Segundo o Ministério, a expectativa é ter pelo menos um ponto de coleta de vidro para a logística reversa a cada 10 mil habitantes. O decreto estabelece metas para o índice de reciclagem de embalagens de vidro descartáveis e de conteúdo reciclado. Os índices serão monitorados e avaliados a partir de dados, informações e relatórios do Ministério do Meio Ambiente. A nova política deve contribuir também para questões sanitárias, já que o acúmulo de água em garrafas vazias leva à proliferação de vetores, como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A medida também tem impacto no clima, já que a reciclagem aumenta a eficiência energética na indústria e fabricante e reduz a emissão de gases de efeito estufa. Reportagem Jéssica Gonçalves. Agora há pouco, o primeiro dia da reaplicação de provas do Enem. As provas foram realizadas para mais de 3.200 estudantes que não conseguiram fazer em novembro do ano passado por problemas logísticos ou sintomas de doenças infecto-contagiosas. Hoje, os candidatos resolveram questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. O Enem segue amanhã com questões de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias. Nas mesmas datas da reaplicação, ocorre o Enem para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua a privação de liberdade. O chamado Enem PPL é aplicado dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da federação. Os resultados, tanto da reaplicação quanto do Enem PPL, vão ser divulgados no dia 13 de fevereiro. E começa no dia 16 de janeiro as inscrições para a primeira etapa do Revalida. O período de inscrição termina em 20 de janeiro.
A prova vai ser aplicada no dia 5 de março. O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. As inscrições podem ser feitas pelo sistema Revalida na internet em revalida.inep.gov.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.